Viver ou morrer? Eis a questão. Né? Não tem aquela obra de Shakespeare, né? Ser ou não ser? Não, não. Viver ou morrer? Eis a questão. Todos acharam? Filipenses 1, versículo 21. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, para a glória do teu santo nome, mais uma vez oramos a Ti, e dessa vez nos achegamos a Ti com humildade em nossos corações, pedindo que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Coloco-me, meu Deus, à Tua disposição, uma ferramenta nas Tuas mãos, ferramenta simples, muito simples, Pai, porém de bom uso na mão do Senhor. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Nos dê, Senhor, faças exemplos de compreensão e entendimento da Tua palavra. Fale aos nossos corações. E toda obra de Satanás que vem impedir a semeadura da palavra de Deus está repreendida, cai por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Viver ou morrer, eis a questão. Nós lemos, essa passagem da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, aos Filipenses, no versículo 1. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Antes de nós alcançarmos essa porção da palavra do Senhor, não sei se nós vamos continuar, depende do tempo, depende até onde o Espírito Santo vai nos dirigir. Mas a gente tem que entender todo o contexto que está acontecendo aqui. Tudo o que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Aonde ele está. Por que essa carta? Mas principalmente, aonde ele está. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, em prisões. Na sua primeira prisão, em Roma, numa prisão domiciliar, dentro de uma casa. Em Roma. E Paulo, ele tinha como objetivo, ele tinha como alvo em seu ministério, pregar o Evangelho, levar o Evangelho a Roma. Por que Roma? Porque Roma, irmãos, era o centro nervoso do Império Romano. Era o centro nervoso do império que controlava e estava em todo o mundo então conhecido. Todo o mundo conhecido, aonde se falava que existia mundo, porque é lógico, depois, no decorrer da história da humanidade, outras civilizações ou outros países, inclusive Brasil, não eram conhecidos ainda, mas até onde os homens sabiam que existiam terras, que era mundo, o Império Romano ali estava, dominava. Então Paulo, como estrategista, ele tinha como finalidade, como alvo, pregar o Evangelho, levar a mensagem de Deus a Roma, e de Roma produzir como se fosse uma explosão, uma cadeia, uma explosão interna, como se fosse uma cadeia, uma reação em cadeia. E dali o Evangelho se espalharia por todo o mundo, não somente como já estava sendo pregado no Oriente, mas principalmente no Ocidente. Amém, irmãos? Essa era a estratégia. Isso era o plano, esse era o objetivo, desde a primeira viagem. Mas, já se passaram 3 viagens. Paulo tinha esse plano, inclusive no final da terceira viagem, o plano dele era ir para lá. Só que ele não imaginava como ele chegaria lá. De que maneira chegaria lá? Eu acredito que todos nós, quando pensamos em uma missão, todos nós pensamos em estar em um lugar pregando. Irmãos, principalmente nós que temos uma vida muito abençoada. A gente pensa que são coisas tudo estruturado,
uma viagem, de repente pegar um avião, pegar um carro, não sei. Mas ninguém imagina ir pregar o evangelho preso. Preso. Sim, ele ficou 2 anos preso dentro de uma casa em Roma. 2 anos preso dentro de uma casa. Eu lembro quando eu fui para o Brasil, e no meio da pandemia nós voltamos. Nós ficamos, eu não lembro, são 3 dias, né? 3 dias. Ficar de quarentena. 3 dias. Dentro de um quarto de hotel, né? Com cama, tinha TV, banheiro, né? Para entrar aqui no Japão. 3 dias encarcerado naquele quarto de hotel. 3 dias, imagina só a tortura psicológica que era aquele negócio. Foi aquele negócio. Não sei se você viveu isso, você presenciou isso quando veio para o Japão na época da pandemia. Mas eu passei por isso. Eu e a minha família, nós passamos por isso. A gente estava doido, a gente não sabia mais o que fazer. 3 dias em um hotel. Agora imagina 2 anos, trancafiado, enjaulado, dentro de uma casa. Não somente com as portas fechadas, mas acorrentado, 2 anos, dia e noite, a um soldado da guarda imperial. Acorrentado dia e noite. Para um homem dinâmico, um homem trabalhador, um homem que corria atrás. Imagine, irmãos, se coloque nessa situação. 2 anos vivendo isso. Isso foi por volta do ano 67, 62. 2 anos vivendo isso. E em meio a isso, nesse cenário, esse homem dinâmico, esse homem trabalhador, preso por 2 anos, encarcerado, mas pregando o evangelho, a cada guarda que estava acorrentado a ele. Acorrentado, como um animal enjaulado. Esse homem, ele escreve uma carta. Ele escreve essa carta aos filipenses. Uma igreja que era fiel. Uma igreja que o amava. Uma igreja que era necessitada da palavra de Deus. E ele escreve essa carta. Né? Aqui eu escrevi. Quando Paulo escreveu essa carta, por volta do ano 62, ele estava em sua primeira prisão, foi o que eu falei, dentro de uma casa, dia e noite, acorrentado a um soldado da guarda imperial. Né? E esse soldado revezava. 2 longos anos ele esteve nessas condições. Enjaulado, acorrentado, não sabendo o que aconteceria no dia seguinte. Porque a vida dele, humanamente, estava nas mãos de quem? Do César. De César. Será que ele seria morto? Será que continuaria a prisão dele? Será que ele seria absolvido? Ele vivia, irmãos, né, vamos colocar assim, um grande dilema, um grande questionamento. E ele sabia que a vida dele, sim, estava nas mãos de quem? De Deus, do Senhor. Mas ele, sim, como homem, ele esperava um veredito. Nós bem sabemos que ele foi absolvido nessa prisão. Ele saiu, mas ele não sabia. Ele estava vivendo o tempo presente. Ele não sabia o que aconteceria. De repente, no outro dia, estaria diante de César e César decretaria: mata. Ou, de repente, absolve, solta. Ou, de repente, continua enjaulado, preso. Ele não sabia. Paulo estava num vale. Um vale que de repente, um vale espiritual, que de repente não tinha como chegar luz ali. Um vale que ele não sabia o que aconteceria no próximo dia. Incertezas, questões. E quantos de nós vivemos isso? Quantos vales
nós entramos? Quantas incertezas nós trazemos à nossa mente? Agora, esse homem de Deus, Paulo, nos inspira que, independente de qualquer situação, independente de qualquer vale, independente de qualquer deserto, independente se estamos acorrentados, independente se estamos presos, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Não está nas mãos de um homem, não está nas mãos de um rei, de um César, não está nas mãos, de um chachô, não está nas mãos de um homem que é limitado, mas sim, ela está nas mãos de Deus. E ele sabia que ali não era a vontade de homens, mas sim era a vontade do Senhor para a sua vida naquele momento. Amém, irmãos? Para entender isso, só alguém cheio do Espírito Santo, só alguém que todas em suas orações pede o Espírito Santo. É o que ele escreveu para a igreja de Éfeso. Não vos embriagueis, Efésios 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Somente cheio do Espírito Santo, irmãos, somente cheio da presença de Deus. Meu Deus, irmãos, em meio a um cárcere, no meio de um vale escuro, um vale de incertezas, nós temos a capacidade, com o nosso coração e com o nosso espírito, alcançarmos as alturas dos céus e declararmos a mesma coisa que Paulo declarou aos filipenses. E o que ele declarou aos filipenses, igreja? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não importa os vales, não importa as situações, para declararmos isso, irmãos, só cheios do Espírito Santo. Essa fé de Paulo é contagiante. Essa fé de Paulo nos leva acima. É somente dessa forma, é somente dessa maneira, que os nossos corações e os nossos espíritos chegam às alturas dos céus. Independente do que estamos passando, do que estamos vivendo, estamos alegres no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. A nossa vida está nas mãos dEle. Nada acontece na nossa vida se não for permissão do nosso Deus. Se estamos livres, graças a Deus. Se estamos acorrentados, graças a Deus. Graças a Deus, por quê, pastor? Estamos acorrentados? Não, porque Ele está conosco. Porque Ele está conosco. E Ele nos faz vencer essas cadeias espirituais. E Ele nos faz romper essas cadeias, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? E somente assim, e somente dessa maneira, este homem, ele declara para aquela igreja que estava em Filipe, ele escreve para aquela igreja que estava livre lá em Filipe. E qual foi a declaração? Qual foi o encorajamento? Porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Para entendermos isso, só cheios do Espírito. Para entendermos e vivermos isso, tem que haver em cada um de nós uma busca constante do Espírito Santo. Amém? 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 E Paulo, entre aspas, eu peço à igreja que entenda o que eu vou falar. Paulo é egoísta. Como assim, pastor? Porque ele fala bem assim, no 21. Porque para mim. Porque para mim, eu não sei o fulano,
Não sei. Não sei de Beltrano. Eu não quero saber. Para mim, está entendendo essa situação. Porque para mim, eu sou responsável pela minha vida espiritual. Eu sou responsável pela minha vida, eu sei, eu me conheço. Eu me conheço. Eu não conheço a minha esposa, eu não conheço meu filho, eu não conheço meu irmão. Não. Agora eu sei de mim, né? Ao qual ele escreve para a igreja de Corinto, né? Na primeira carta, capítulo 11, versículo 28, que é o versículo que nós celebramos a ceia. E ele fala assim: examine-se, pois, o homem. Ele se examinava, ele sabia da sua situação e da sua vida espiritual. Então ele fala assim, ó, para mim, para mim, viver Cristo. Para mim. Entendem, irmãos? Não mapeie a vida dos outros. Sabe, não. Ah, fulano, hein? Esse não está vivendo para Cristo, não. Mas o jeito está no seu. Não. Olha para si. Olha para si. Cuide de você. Para que você tenha essa certeza. Essa certeza que Paulo está falando. Para mim. Eu. Viver Cristo. Viver Cristo. Você percebeu o que eu falei? Viver Cristo. Mas na nossa Bíblia está escrito o quê? Na grande maioria, acho que todas, está escrito o quê? Viver mas o original em grego, Paulo escreve viver Cristo. Por quê? Porque para Paulo, ele não queria nada que estivesse entre ele e Cristo. Nada pode estar entre ele, eu e meu Cristo, e o meu Senhor, e o meu Salvador, o meu Messias. Nada. Família? Não, primeiro é Cristo. Um filho? Cristo primeiro. Bens? Cristo. Um emprego? Uns anos de... Cristo, isso aí ele vai falando, para mim, eu não sei você, mas para mim, viver Cristo, sem nada ter interferência, sem nada estar no meio, sem nada ocupar o lugar de Cristo em meu coração, sem nada ocupar o lugar de Cristo na minha vida. Eu não sei você, mas para mim é Cristo. Cristo é o meu grande amor. Cristo é o motivo de eu viver. Cristo é o motivo de eu falar. Cristo é tudo na minha vida. Esposa, eu não sei você, mas para mim, Cristo tem que ser Cristo. Vou desapontar muita gente. Eu vou parar com muita coisa. Eu vou aborrecer muitos. Porque nada está na frente de Cristo. Independente de qualquer situação, nada pode substituir Cristo. Mas isso é particular. Para alguém em meio às cadeias, para alguém em um vale ao qual ele não tem certeza do dia de amanhã, para alguém declarar isso, irmãos, é alguém cheio do Espírito. Porque cheio do Espírito, a gente recusa as melhores propostas deste mundo. Recusamos por causa de Cristo. Paulo estava preso. Paulo não sabia se ia ser morto.
Eu não sei você, Timóteo. Para mim é Cristo. Eu não sei você, Tito. Para mim é Cristo. Lucas, olha, te conheço, mas não sei você. Mas em primeiro lugar para mim, vem Cristo. É somente Ele. Ele não ocupa nenhuma posição inferior em meu coração. Ele é o primeiro. Ele é o único. As demais coisas, todas são secundárias. Todas são secundárias. Viver Cristo significa conhecer Cristo. Viver Cristo significa adorar a Cristo. Louvar Cristo. Se render a Cristo. Se render a Cristo. Muitas vezes adoramos, louvamos, buscamos conhecer, mas na hora de se render, muitos não se rendem. Se render a Cristo, submeter-se a Cristo. O que é submeter, pastor? Aí eu trago o entendimento com relação à mulher que tem que ser submissa ao seu marido. Isso significa o quê? Ela tem que ajudar o seu marido na missão de ser um homem de casa, né? De ser um provedor, de ser um homem, um pai de família. É função da mulher. É o chamado da mulher, né? A ajudar, a submissão. Está ali. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, eu vejo essa submissão a Cristo irmãos, nós temos a responsabilidade de propagar o Evangelho, de apoiar, né, de sermos, sabe, essas colunas de propagação do Evangelho, da obra de Cristo, do Evangelho verdadeiro. Amém? Né? Ser Cristo, né? Para mim, viver é Cristo, é se submeter, é obedecer a Cristo, a palavra. Obedecer, obediência. Deus não quer sacrifício. Deus, Ele pede obediência de seus filhos. Obedecer a toda a palavra, obedecer a Cristo por toda a sua vida. Obedecer a Cristo, se submeter a Cristo, se render a Cristo, louvar a Cristo, adorar a Cristo, conhecer a Cristo, né, por toda a sua vida. Não somente horas em uma igreja, não somente dias em um encontro, em uma palestra, em um congresso. As pessoas louvam, as pessoas se derramam, e depois dali? E depois que você sair daqui? Porque eu posso não, o homem não convence, mas é o Espírito que convence. Você pode sair e começar a criar, não, Cristo na minha vida. Mas e quando sair daqui? E quando passar pelas portas da igreja? Essa palavra vai frutificar. Cristo vai se manter vivo. Porque Ele tem que se manter vivo. É um imperativo. Cristo tem que se manter vivo na sua vida. Cristo tem que se manter vivo na nossa vida. O viver é Cristo. Cristo, o alfa e o ômega. O único, o verdadeiro. Não existe outro superior. Não existe uma outra colocação se não seja primeiro na vida de um crente. Amém? Amém, irmãos? É radicalismo. É radicalismo. Eu estou falando de um homem que estava preso. Estou falando de um homem que estava solto. Estou falando de um homem que estava e não sabia se seria morto. Viver é Cristo.
Ele entendia isso. Ele vivia isso. E essa fé contagia. É contagiante. É contagiante. Porque para mim. Saia daqui. E saia, sabe, durante a semana. Sabe, medita nessa palavra. Para mim. Quando chegar uma tentação, porque para mim. Quando chegar uma proposta que vai te tirar da presença, porque para mim. Honre a Deus. Honre a Cristo. Amém, irmãos? Amém? Cristo é e tem que ser o centro da nossa vida. A pedra fundamental, os fundamentos da nossa vida. Não são outros fundamentos. Não são outras hipóteses ou teorias ou temas. É Cristo, o Evangelho. A base fundamental da nossa vida. Cristo é a nossa maior prioridade. Todas as demais coisas estão em segundo lugar. A sua maior paixão, a minha maior paixão, acima da minha esposa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do teu trabalho. Irmão, eu não sei, tem que ser Cristo, a razão da nossa vida, a razão do nosso viver. Cristo é a nossa força. Cristo é e tem que ser tudo. 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 Volto novamente, informo. Um homem estava preso. Um homem estava num vale. Amém? Porque para mim, viver é Cristo. E morrer? E morrer é lucro. Não está falando de uma morte espiritual. Paulo está falando literalmente da sua morte. Porque para mim, morrer é lucro. A primeira pergunta: como você encara a morte? O fim de tudo? Acabou? Como nós encaramos a morte? Como você encara a morte? E ela sempre está, batendo na porta de alguém, não é? A cada dia, alguém parte deste mundo. Alguém morre. Independente de idade, independente de condição física, independente de qualquer coisa. Uma coisa, irmãos, que o ser humano, quando nasce, ele tem a certeza, e nessa vida, nesse decorrer, muitas vezes, ele tem muito medo, é da morte, porque ela é certa. Mas o ser humano, ele tem medo, enquanto ele ainda não tem o entendimento. Ele tem medo, enquanto ele não sabe que a morte de um crente, a nossa morte, é fechar os nossos olhos aqui nessa terra e abrirmos na presença do Senhor. É como num piscar de olhos. Amém? Como nós encaramos a morte? Você domina a morte? Domine. Não tenha medo dela. Ela te conduzirá até a presença de Cristo na eternidade. Ela vai te conduzir, se Ele não vir primeiro, ela vai te conduzir até Cristo.
ela vai te conduzir e te entregar a Cristo. Entendem o que eu estou falando? É como uma serviçal. Não tenha medo dela. Paulo aqui, ele fala, né? Morrer é lucro. Porque o homem natural, as pessoas que não entendem, as pessoas que não conhecem a Cristo e a palavra, é como eu falei, a morte é como se fosse, para muitos, a morte é o final de tudo. O homem, ele nasceu, ele viveu e acabou. Não tem mais nada. Para outros, dependendo do que tenha cometido, vai reencarnar como um animal, como um rato, como um gato, como um cachorro, não sei. Outros, não, né, vai reencarnar como uma pessoa para ser, né, aperfeiçoada. Mas a Bíblia não fala nada disso. Cabe ao homem morrer uma só vez. E que ao seu fechar dos olhos aqui, venha abrir na eternidade com o Senhor. Amém? Porque tudo que tem nessa terra, irmãos, tudo que nós lutamos, nós batalhamos, nós labutamos, tudo que a gente acha lucro aqui, lucrativo, isso não tem valor nenhum, porque nós não vamos levar naquele caixão. Se nós pegarmos a história da humanidade, nós temos os faraós, eles fizeram as pirâmides, e as pirâmides eles eram túmulos, mausoléus, e ali o faraó, ele era mumificado, ele era colocado ali naquele caixão, né? Era mumificado, e com ele eram colocados tesouros dele, né? As joias dele. Muitas vezes, irmãos, as mulheres dele também eram mortas, para que também fosse sepultado com ele. Também os animais de estimação do faraó também eram mortos, né? Para serem sepultados com ele. Por quê? Porque eles acreditavam que quando ressurgisse novamente do mundo dos mortos, né? Aí ele teria as mulheres, teria os animais de estimação e teria os tesouros. Sabe o que aconteceu com esses tesouros desses faraós? Hoje foram roubados. Todos foram roubados. Os ladrões entraram, levaram tudo. O lucro que este homem manteve em toda a sua vida, o que ele apoiava o seu poder, irmãos, um outro homem foi lá e roubou. Não, pastor, eu não posso deixar este mundo agora, sabe por quê? Porque acabei de entrar num emprego maravilhoso, abençoado, estou ganhando 5.000 por hora. É bênção? Mas isso não é lucro. Não, sabe por quê, pastor? Eu não casei ainda, pastor. Não casei, não. Isso não é lucro, o lucro está lá. Não, é porque eu ainda não paguei o carro. Eu quero ainda desfrutar do meu carro, ou melhor, eu comprei meu carro agora, um carrão bonitão, eu quero desfrutar, quero viajar, nem viajei. Isso não é lucro. A gente corre atrás de coisas que um dia é valorizado, outro dia está desvalorizado. A gente corre atrás de coisas que um dia nós temos, outro dia nós não temos. Quantos um dia já teve muito dinheiro e de repente hoje não tem? Quantos no decorrer da história da humanidade, né, de repente um país foi lá e tomou todos os seus recursos financeiros. Mas aquele homem batalhou, aquele homem se entregou, aquele homem, sabe, sacrificou família, sacrificou a vida. Quando chegou no final da vida, não foi o governo que levou, mas a doença levou tudo. E ele não teve tempo de desfrutar todo aquele sacrifício, aquele empenho, toda aquela riqueza, tudo aquilo que ele, aos olhos dele, pensava que era lucro. Porque morrer para um crente é lucro. Sabe por quê? Não é por causa das ruas de ouro. Muitas vezes, né, nós
ouvimos, não, porque nos céus terão ruas de ouro, porque terão portões de ouro. Não. O que a Bíblia está falando ali, irmãos, ouro aqui no céu é como terra aí na terra. Está entendendo? É coisa, ó, comum, não tem valor. É porque o céu é um lugar aonde, né, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento. É lucro por isso, pastor? Eu te digo que não é lucro por isso. Sabe qual é o lucro, irmãos? Porque aqui na terra, nós servimos a Jesus, nós servimos a Cristo à distância. Lá nós vamos servir a Ele cara a cara, junto. Conheceremos esse Cristo, conheceremos esse Deus, estaremos junto com Ele por toda a eternidade. Não existe um tesouro maior do que esse. Não existe. É o que Paulo está falando. Para mim, viver é Cristo e morrer é Cristo. O homem natural não vai entender. O homem natural vai achar isso o quê? Loucura. Loucura. Aí, não está aqui no meu esboço, né? Mas eu quero que você abra lá em 1 aos Coríntios. Dá um pulo lá na igreja de Coríntios. 1 aos Coríntios 1. 1 aos Coríntios 1. Mas, pastor, aí é uma outra pergunta, né? Que a gente, é o que eu creio. A gente vai fechar os olhos aqui, pastor. Vai fechar os olhos. Morreu. Quando abrir, a gente vai estar em Cristo? Eu creio. Né? Mas está lá em Lucas, por exemplo, né? Lucas 23, 42, 43, você pode marcar, mas eu vou ler aqui para você. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Tu é crente, remido e lavado pelo sangue do Senhor. Se morrer hoje, pastor, está repreendido um negócio desse. O senhor está jogando... Não é praga, gente. Isso é lucro. É lucro. Você vai estar com o Senhor. Você vai estar com o Senhor. Né? Às vezes a gente já brincou, eu lembro que o pastor Cancela também tinha o mesmo pensamento. Um dia que eu falei assim, ó, no dia que eu morrer, não ore por mim para que eu venha ressuscitar. Não ore que eu ressuscite. Eu quero estar com meu Senhor. Eu estou lá desfrutando da presença dEle. Eu não quero ver o anjo vindo assim, é a ideia. O anjo, Robson, é o seguinte, hein? A Marcela está lá, chorando, lamentando, está orando, e está querendo que você volte. Não! Não, é lógico, biblicamente não existe isso. Não! Porque morrer é lucro. Morrer é estar com o Senhor. Mas, como falei, o homem natural, ele não entende isso. O homem natural, ele não compreende isso. Né? Eu quero ler 1 Coríntios 1, versículo... Eu quero pegar, porque é todo um contexto. Eu quero ler lá a partir do versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Portanto, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Né? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está falando, a sabedoria dos sábios são os filósofos da Grécia. Né? Corinto é uma cidade grega. E a inteligência dos homens cultos, ele está falando sobre os escribas, sobre os judeus. Onde está o sábio?
Onde está o homem culto? Onde está esse homem natural, esse homem filósofo, esse homem que pensa conhecer, né, as coisas da vida, que é a filosofia, que não chega a lugar nenhum, não tem, né? Onde está o culto? Aonde está o escriba? Onde está aquele conhecedor da lei que não confessa o Senhor? Onde está o questionador desta era? Aí já é uma outra classe, que é os sofistas. Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Porque a pregação da cruz, saber que Cristo é tudo na nossa vida, e saber que morrer é lucro para nós, irmãos, para o mundo isso é uma loucura, isso é uma doideira. Para o homem natural, o homem que não tem Deus, o homem que não tem a revelação de Deus, isso é a maior loucura do mundo, dos séculos. Esse bando de loucos que estão se reunindo lá para cultuar um Deus ao qual eles nunca viram, um Deus ao qual eles não tocam, um Deus ao qual eles não ouvem audivelmente. Sim, ouvimos através da Bíblia e da pregação dela, né? Mas o homem natural, ele não entende, ele não compreende, porque Deus não revelou isso. E aí, 21, né? Considerando que a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, não existe nada humano, não existe nada de sabedoria humana que leve o homem ao entendimento de Deus, a não ser que Deus se revele a ele. Deus se revele a ele quando e como nos revelou, ou se revelou a cada um de nós. Por isso que nós cremos, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós somos esses loucos que, para mim, Cristo viver é Cristo, e morrer é lucro. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Foi de agrado de Deus a se revelar aos que creram quando ouviram a proclamação da loucura da cruz. A mensagem mais louca para os sábios, para os escribas, para os poderosos desse mundo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos, né, procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus, porque o Messias morto, eles não esperavam isso. É vergonha, é vergonhoso. E loucura para os gentios, para os gregos, não entendemos. Não compreendemos essa loucura de crer num homem crucificado. 24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação. Irmãos, vede de onde Deus te chamou. Você tinha alguma qualidade? Vede de onde Deus foi lá e te arrancou. Paulo está falando isso. Somos comuns, somos simples. Vede a tua condição quando o Espírito Santo revelou Cristo ao teu coração. Vede, lembre-se disso. Pois não foram convocados, chamados, muitos sábios.
de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Não foram chamados muitos desses, ou seja, desses que se acham. Não foram. Vede a sua vocação. Vede quem é você. Olha só. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. A convocação é para todos, o chamamento é para todos, porém a escolha é de Deus. Tem essa troca aqui de palavras. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Você faz parte dessa escolha de Deus. Amém? Não pelas suas qualidades, não pelas minhas qualidades, não por causa da minha posição ou a sua posição social, não porque de repente você é abastado financeiramente, eu sou abastado financeiramente, não porque você ou eu, temos correndo em nossas veias um sangue real, não porque nós temos influência, ou influenciados, porque nós somos influenciadores, nós sabemos falar, nós sabemos, lidar com o público, não é nada disso, foi Ele e unicamente Ele te escolheu e apresentou a ti Cristo, Ele. Então Paulo aqui termina, Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie, que o homem não tenha glória. O homem natural, ele não entende isso. O homem natural, ele não discerne isso. O homem que Deus ainda não se revelou a ele, ele não compreende como nós que estamos aqui. Queremos e desejamos viver Cristo e morrer porque é lucro. Eles não entendem que nós cremos, nós acreditamos na situação mais simples deste mundo, simples que foi a crucificação, porque era normal naquela época. Muitos eram crucificados, e quanto mais nós que cremos e acreditamos em um carpinteiro pendurado na cruz, sob o poder de Pôncio Pilatos. Isso é o maior poder de Deus, isso é a maior sabedoria de Deus, e nós somente sabemos e cremos que só existe um Cristo, um Salvador, e Ele para nós é a nossa vida, Ele para nós é o nosso lucro, solos Cristos. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo acha loucura isso. O mundo acha loucura, o mundo não entende. Como nós acreditamos num carpinteiro pregado, no madeiro, sob o poder de Pôncio Pilatos. O mundo não sabe que isso é o poder para livrar, que livrou o homem da sua maior culpa. Ou melhor,
livrou o homem do seu maior problema. Qual é o maior problema do homem? A falta de emprego? Qual é o maior problema do homem? Porque a minha esposa está bicuda comigo? Porque o meu marido, né, é um pouco áspero? O maior problema são as contas que não param de chegar. Elas vêm antes de Cristo. Todo dia, todo mês está ali. Qual é o seu maior problema? É um filho? É uma filha? Qual é o maior problema da humanidade, irmãos? Lembre-se que isso aí, irmãos, isso não é problema. Por quê? O maior problema da humanidade é a culpa do pecado e a condenação. E Cristo nos livrou desse grande problema. Amém? Novamente vos digo, somente Cristo, solos Christus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus,